Bom, gente, nós temos aqui o próximo exemplo. Esse aqui vai servir para a questão 8. Vamos lá para o exemplo. Em relação ao eixo x e y e em relação à origem O, encontre os arcos simétricos dos arcos de medida. Então, no item A nós temos em radiano e no item B nós temos em graus. Vamos começar pelo radiano, que vocês têm mais dificuldade. Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Transformar de radiano para grau, para a gente descobrir em qual quadrante está. E assim fazer os nossos cálculos, para descobrir quais são os arcos simétricos. A gente pode fazer tanto por regra de 3 ou da forma direta. Eu prefiro fazer pela forma direta, que fica até mais fácil. Porque assim, nós temos 9π sobre 5. Então, onde tiver o π, a gente é só substituir por 180 e multiplicar. E, por fim, dividir, tá certo? Então, 9 vezes 180 dá 1.620, dividido para 5, nós temos 324 graus. Então, já sei que está no quarto quadrante. Então, 9π sobre 5, tá certo? Está no quarto quadrante. Então, com isso, a gente vai ter que descobrir qual é o arco simétrico no primeiro, no segundo e no terceiro. O primeiro quadrante, que é em relação ao eixo x, né, que ele pede eixo x, y e a origem. Então, nós temos aqui que, como ele está no quarto, a gente tem que subtrair de 360. Só que 360 em radianos é 2π, como vocês podem ver aqui, tá certo? 2π. Então, a gente vai subtrair de 360, só que em radianos. Então, a gente subtraindo aqui, tem que fazer o MMC, tirar o MMC aqui, que nesse caso é 1, tá certo? Com 5, eu sei que vai dar 5, e 5 dividido para 1 dá 5, e 5 vezes 2, 10, tá certo? E 5 dividido para 5 dá 1, e 1 vezes 9π vai ficar um 9π, tá certo? Então, nesse caso, eu vou subtrair 10π menos 9, que vai dar π sobre 5, né? Do π quinto radianos, tá certo? E aí, a gente observando no círculo trigonométrico, por isso que eu digo que em relação ao eixo x, porque ele passa aqui, ó, tá vendo essa parte vermelha? Que em relação ao meu 9π sobre 5, para descobrir lá no primeiro quadrante, ele passa em relação ao eixo x. Já no segundo quadrante, nós já vamos utilizar aí o π sobre 5, tá certo? Porque fica até mais fácil. A gente vai subtrair de 180. Só que 180 em radianos vale π, então vou subtrair. Então, a gente vai fazer a mesma relação, subtração de um número, tá certo? Com uma fração, a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro quadro, a gente vai fazer aqui, só que em relação a π, não 2π. E nós temos aí 4π sobre 5. Então, eu digo que é em relação à origem, por quê? Porque ele passa pela origem, certo? É uma relação que passa pela origem. Por fim, nós temos aí o terceiro quadrante, que a gente vai, em vez de subtrair, nós vamos somar, tá certo? E a soma aí é a mesma relação que a gente faz no segundo, a mesma regra de soma de fração, tá certo? Então, eu sei que vai dar 6π sobre 5. Nesse caso, é em relação ao eixo Y, e a relação vermelho no desenho. Já aqui no item B, a gente já tem graus, então fica bem mais fácil. Eu sei que ele já está em qual quadrante? Está no quarto quadrante, tá certo? Ele está no quarto quadrante, a gente vai fazer a mesma relação que a gente fez para achar o primeiro, que está no primeiro, no segundo e no terceiro. No primeiro, a gente vai ter que subtrair 360 graus. Lá estava em radianos, aqui já está em graus, fica até mais fácil. Subtraindo aí, nós temos 70 graus. Então, nós temos o primeiro valor, que é 70 graus. Já no segundo quadrante, a gente vai subtrair de 180. Subtraindo 180, nós temos 110. E no terceiro, a gente vai somar. Somando, nós temos 250 graus. Então, esse é o valor que ele pede. Ele só pede para você descobrir quais são os arcos simétricos em cada item. Então, você vai ter que descobrir 3 valores em cada item, tá certo? Então, esse é o exemplo que serve para a questão 8. Valeu, até o próximo.